Oi, pessoal do oitavo. Estamos na segunda semana de março, né? E olha só, hoje nós vamos falar sobre a Roma Antiga. Semana passada a gente falou sobre Grécia Antiga, né? Hoje nós vamos falar sobre Roma. Roma vocês conhecem, né? Não que vocês tenham ido lá, mas de repente até alguém foi, né? Roma fica na Itália hoje. Ela é a capital da Itália. É onde fica o Papa, né? É onde fica o Vaticano, né? É um lugar muito importante para a Igreja Católica até hoje, né? E olha só que contradição, né? A princípio, a Roma antiga não era cristã, né? Ela era politeísta. Ela acreditava em vários deuses, né? Como todas as civilizações antigas. Então, eu pus uns mapas mentais aí para vocês, umas localizações, e é muito importante que, enquanto vocês me ouvem, também vejam essas informações que eu mandei para vocês. Então, vocês têm um mapa mundi ali que vai indicar para vocês onde está a Itália hoje, né? A Itália tem a forma de uma bota, se você parar para prestar atenção, e ela fica no mar Mediterrâneo. Vocês estão vendo que abaixo, ó, eu indiquei ali a Itália, né? Abaixo da Itália você tem a África e em cima você tem a Europa. E entre a África e a Europa você tem o mar Mediterrâneo, tá? É um mar, não é um rio, porque ele é água salgada. Isso é o oceano que adentrou ali e circula por ali essas águas nesse mar Mediterrâneo. É um mar muito grande mesmo, né? Se você olhar lá no Brasil, do seu lado ali, você vai ver que o rio Amazonas, ele está em grande destaque lá no Brasil, né? Ele é muito grande, né? Quem vai ao rio Amazonas, eu nunca fui, mas todo mundo que vai diz que de uma margem você não enxerga outra. E ele é um risquinho do lado do mar Mediterrâneo. Então vocês podem imaginar que navegar naquelas águas não deveria ser tão fácil, né? Hoje sim, né? Mas naquela época que não tinha grandes embarcações, era muito difícil. E Roma fica ali, é a capital da Itália. Eu tenho aí também um mapa que mostra o mar Mediterrâneo, né, que aproxima mais. E o Império Romano foi muito poderoso. Ele tem uma história quase milenária, né? Então ele foi muito poderoso. Ele tinha um exército muito rico, muito bom, e ele foi invadindo, ele era agressivo, né? Ele foi invadindo os territórios vizinhos, tomando territórios. E se você prestar atenção, em algum desses mapas aí, você tem, por exemplo, tem um mapa ali, que você pode perceber que está escrito assim, repare nos dois mapas do Mediterrâneo, né? No mapa do Mediterrâneo, como o Império Romano conquistou o espaço, né? Então, se você olhar lá naquele mapa mental do mar Mediterrâneo, você vai ver que a Roma não era mais só aquela bota, né, da Itália. Ela toma toda a Europa praticamente, norte da África e toda aquela região dos muçulmanos ali, por onde Jerusalém, por onde Jesus andava tal. Ela foi muito poderosa, invadiu vários lugares. Ela também, a Roma Antiga, também foi palco, vamos dizer assim, de um legado muito grande ela deixou para nós, né? Foi lá que você tinha política, o latim, né? Lá se falava latim naquela época, hoje se fala italiano, mas o latim é que deu origem ao italiano, ao português, ao espanhol, alguma coisa de francês, de romeno. Então, o latim é um legado que a gente traz. A gente traz nomes também, como Augusto, Júlio, César, Adriano, são nomes de origem latina. E ali vocês, no mapa mental de vocês, tem a imagem do Coliseu. O Coliseu era como se fosse uma arena, como se fosse um campo de futebol, para vocês entenderem melhor. E foi palco de grandes atrocidades esse Coliseu. O povo era muito miserável, como em todos os governos, né? Dificilmente um governo não deixa o povo miserável, né? E eles faziam um negócio chamado a política do pão.
circo e pão. Então eles davam grandes espetáculos para o povo ali, o povo calar a boca, ter espetáculos, e davam um pedaço de pão para cada um. Houve grandes espetáculos ali, que eu vou contar para vocês agora. Isso não está na apostila, mas vocês podem pesquisar, é muito curioso. No começo do cristianismo, quando Jesus apareceu naquela região ali, no Império Romano, ele começou a atrapalhar muito as ideias do Império Romano, né? Porque o Império queria um povo submisso e escravizado, né? Para dar luxo aos poderosos, aos imperadores. Como aqui, né? A gente fica aqui submisso e paga imposto, e quem está lá em cima também. Só que aí, quando Cristo veio para nasceu e foi crescendo e distribuindo as ideias dele, né, de paz, de amor, ele começou a atrapalhar. Muita gente foi virando cristã, porque cristã é porque segue Cristo. Então, esses primeiros cristãos lá no Império Romano sofreram muito. Então, por exemplo, eles eram levados a esse coliseu e eles eram comidos pelos leões. Eles deixavam leões famintos no subsolo desse coliseu, tem jaulas, tal, tem lá embaixo você desce, tem lá ainda, quem quiser ir lá ver, eu conheço gente que já foi lá, né, tá meio destruído, mas tem. Então eles deixavam aqueles leões famintos ali e soltavam para comer os cristãos. E os que não eram comidos, eles embrulhavam no tecido lá da época, colocavam num pau e queimavam para iluminar o espetáculo à noite. Os cristãos eram queimados. Então, os primeiros cristãos sofreram muito, foram mortos cruelmente. E depois a Itália vira cristã, né? Diante do passaram-se os séculos, tal, né? E a Itália vira cristã porque o cristianismo se expandiu por diversos países, né? Principalmente em toda a Europa. E ela acabou dominando cruelmente depois, que vocês vão ver lá na Idade Média, tá bom? Mas enfim, Roma foi um império muito grande, muito poderoso, que deixou um legado não só de coisas ruins, muitas coisas boas, né? O desenvolvimento humano, da arquitetura, das artes, muita coisa veio de lá, a formação das cidades, né? Mas também teve as coisas ruins. Vocês poderiam fazer uma pesquisa na internet sobre essas coisas, é muito bom saber, te dá argumento para discussão, te dá fala para prova de um Enem, de uma redação, tá bom? Beijo, por enquanto é só, qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês.